A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Eu sou Antônio Misquem e no programa de hoje do Universidade 93,7 estamos debatendo o uso medicinal da cannabis. E eu sou a Lohane Moreira. Contamos com a presença de Cristiano Ávila Marona, doutor em Direito pela USP, autor do livro Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade e diretor da plataforma Justa. Esta organização está focada na melhoria do sistema de justiça brasileiro e recentemente lançou o guia Como Regular a Cannabis. Também estamos aqui com a bióloga Eliana Rodrigues, doutora em Ciências pela Escola Paulista de Medicina. Ela também é coordenadora do Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos e criadora do canal Cannabinal no YouTube. Este é o nosso terceiro e último episódio. No anterior, discutimos o que é e como deve ser o acesso ao canabidiol para quem precisa. Os arquivos dos episódios anteriores estão disponíveis em nosso site, usp.br/radiojornalismo. Neste episódio, temos algumas perguntas do público sobre o uso medicinal da cannabis. É hora de ouvi-las. E agora, eu, Laura e Maria Carolina falamos com alguns estudantes da área da saúde da Universidade de São Paulo e perguntamos a eles quais dúvidas eles têm sobre esse assunto. As questões foram muitas e você confere agora. Meu nome é Carlos Rebolo, eu sou estudante de nutrição, tenho 30 anos e minha pergunta é se para qual desses tratamentos alegados já tem algum estudo confirmado. Então, acaba de sair um artigo agora em 2023, um artigo de revisão publicado por pesquisadores de uma universidade da China, onde eles trazem todas as evidências, porque se fala tanto em ciência, a importância da ciência, então vamos falar em ciência, né? Nós estamos aqui falar de ciência, né? Não é pseudociência, é ciência, né? As evidências científicas que nós temos para as principais doenças quando a gente fala em CBD puro. Nós não estamos falando dos outros, só do CBD puro. Então, a epilepsia, o artigo nem toca no assunto, porque isso já está resolvido. Epilepsia, síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, que são aquelas que têm convulsão. As outras doenças com grande evidência, ou seja, que já têm dados conclusivos, transtornos de ansiedade. Então, a gente tem 7 ensaios clínicos não controlados e 17 controlados. Quem não sabe, ensaio clínico controlado é aquele que tem a maior robustez dentro, uma das maiores, né? A maior é a meta-análise, mas com muitos voluntários, duplo cego, controlado. Então, assim, não tem muita dúvida aqui, transtorno de ansiedade está ok. A outra doença é esquizofrenia e todas as outras doenças que envolvem psicose, porque também já foram feitos 8 estudos controlados, conclusivos. A outra é o transtorno do estresse pós-traumático. A gente está falando só do CBD, com 4 estudos controlados e 2 não controlados. Para adição, ou como a gente falava antigamente, dependência química, e hoje se fala transtorno de uso de substâncias, nós temos mais 5 estudos, mais 5 ensaios clínicos também com grande evidência, né? Agora, a gente indo para as que têm evidência médica, então a maior parte tem a ver com o sistema nervoso central, mas não só, né? Foi o que se começou a estudar mais por causa da epilepsia. Com menor evidência, insônia, com 7 estudos não controlados. Só que a gente já publicou no Cannabinal estudos maravilhosos com insônia, envolvendo não só o CBD, mas o THC e os outros terpenos. Então, aqui é óbvio que não vai ter, porque só tem o CBD. Com evidência limitada, doença de Parkinson, idem. Transtorno do espectro autista, idem, eu também preciso de THC. Adição por tabaco, evidência também limitada, mas temos já. E sem evidências, aqui esse artigo mostra dor, diabetes do tipo 2. E aí é isso. Para dor, eu preciso de THC. Para náusea da quimioterapia, eu preciso de THC. Para esclerose múltipla, eu preciso de THC. E tem grandes evidências já. Nós temos publicado artigos científicos semanalmente no nosso canal, onde lá a gente traz todas essas doenças que já têm grande evidência, com muitos estudos. Não são poucos.
Então, não é só para epilepsia, como fala o Conselho Federal de Medicina. Desculpa. Eu só queria acrescentar, porque acho que esse é um tema super importante. Eu tive recentemente numa conferência que estava a Nora Volkow, que é a diretora da NIDA, né, que é a Associação Americana para o Estudo sobre Drogas. E uma das discussões ali travadas é justamente a orientação política do financiamento de pesquisas, né? Então, as pessoas dizem, por que não tem evidência científica abundante sobre o uso de cannabis para tratar doenças? Porque, ao longo dos anos, esse tipo de pesquisa não foi priorizado, foi politicamente escanteado, né? Os financiamentos para as pesquisas eram feitos para um outro sentido, para uma outra direção. Então, a falta de evidência política, ela de alguma forma reflete a opção política por não pesquisar esse tipo de coisa, né? Então, acho que é importante deixar isso claro. E segundo, falando do Conselho Federal de Medicina, né? Que tem uma visão super restritiva sobre maconha, que restringe especialidade, restringe doença, etc. Quando a gente analisa como o Conselho Federal de Medicina se comportou no caso da cloroquina, né, que é um remédio que, evidentemente, não tem base científica para tratar a Covid, e, no entanto, o Conselho Federal de Medicina praticamente autorizou que médicos receitassem essa substância com base na liberdade do médico de, diante do caso concreto, fazer valer a ideia, né, da medicina, que é, em primeiro lugar, não causar dano. Então, há aí, evidentemente, um componente político, né, quando a gente discute a questão da evidência científica, né? Então, claro, é preciso buscar essa evidência científica, é preciso, de fato, estar cientificamente embasado. Mas a gente não pode esquecer que a construção da evidência política é também um processo da evidência científica, é também um processo político. Tanto assim que as mães dessas crianças que têm síndrome de Dravet, eu vivo gritando, poderiam processar o Estado. Tá? Porque nós temos um atraso de 50 anos, gente. Quantas Exato. crianças que nasceram com síndrome de Dravet? Que se tivesse pego o artigo, as evidências científicas do professor Carlini e da sua equipe lá na Escola Paulista de Medicina, em 1975, e tivesse dito, então vamos usar isso daqui e tivesse evitado esse monte de crises convulsivas, não teria queimado o cérebro de um monte de crianças. Essas pessoas hoje seriam pessoas totalmente, né, sem nenhum tipo. É uma negligência deliberada. É uma negligência por uma questão política, Sim. como você falou, é uma decisão política. Nós não vamos usar. E aí quem que se prejudica com isso? A população. Sim. As pessoas que têm doenças graves e que poderiam se beneficiar. E quem desse reativou tudo isso? As associações, as mães dessas crianças que estavam vendo ali. Então, eu acho que essa mudança em relação à planta do preconceito só vai acontecer quando na casa das pessoas tiver Parkinson, Exato. Alzheimer. Não tem outro jeito. É isso. Só uma questão. Você falou que os estudos sobre dores são prejudicados porque é preciso do THC. E aí eu queria que você explicasse só qual é a ligação do porquê que a gente precisa de THC quando a gente está falando sobre as dores. Porque é o princípio ativo que está relacionado a essa eficácia terapêutica, né? Só o CBD não dá conta. Assim como, por exemplo, como eu estava dizendo, hoje não é só o THC que tem também múltiplas potencialidades. O CBG também tem. Hoje a gente sabe para obesidade, para síndromes metabólicas, diabetes do tipo 2, colesterol. Então, a gente poderia parar de usar remédios de colesterol ou usar junto com um óleo rico em CBG, junto com outros medicamentos sintéticos, se a gente quiser aqui não abandoná-los, né? Mas o que me causa um pouco de estranheza é que é sempre assim, então se não funcionar o sintético, então ele é uma segunda opção. Não. Para muitos casos deveria ser a primeira opção, Exato. porque eu tenho menos reação adversa, porque eu equilibro o meu organismo, a qualidade de vida que se obtém com uma criança autista, com uma criança, quem tem em casa sabe. E tem uma questão também que nesses tratamentos, muitas vezes é preciso ajustar a dose, né? Se o paciente está respondendo, por exemplo, a um remédio que tem mais CBD e num determinado momento ele passa a responder menos, é preciso fazer um ajuste. Às vezes é preciso reduzir o CBD, às vezes é preciso aumentar o THC. Então, o remédio farmacêutico, que vem normalmente com
como se fala? A dose... Bula. Mas a dose é constante, né? Então, um determinado remédio vai ter um nível de CBD que é constante. E isso pode não ser o recomendado para certos tratamentos, né? Por isso que a medicina canabinoide, ela no fundo desafia esse modelo de medicina baseado nos fármacos produzidos pelas grandes corporações. Igual, né? para todo mundo. A gente está falando aqui sobre farmácia viva, a gente está falando aqui sobre modelos associativos, a gente está falando aqui de uma outra forma de enxergar saúde, bem-estar, tratamento. Isso. A Unifesp, junto com a Cultive, organiza um curso anualmente no Teatro Sérgio Cardoso, onde a gente ensina cultivo para essas mães. Mas por quê? Porque muitas vezes você não vai cultivar da semente, você tem que usar clone. Mas por que clone? Porque o meu filho responde a essa variedade aqui. Então, eu preciso garantir que no óleo do meu filho ele use sempre a mesma variedade. E o único jeito de fazer isso é com clone. As pessoas que têm habeas corpus, né? Vamos deixar bem claro aqui, pelo amor de Deus, né? Não, mas essa é uma questão interessante, porque mesmo quem não tem habeas corpus, o STJ já decidiu que plantar maconha para produzir remédio não é crime. Quem tem o habeas corpus está garantido, mas quem não tem também tem o mesmo direito. Então, obrigado, gente. Vamos para a segunda pergunta. Meu nome é Matheus Pereira, tenho 21 anos, sou estudante de enfermagem e eu tenho dúvidas sobre a questão do canabidiol e da cannabis em si nas doenças neurológicas. As doenças neurológicas foram as que a gente falou agora há pouco, né? A gente tem grandes evidências também, claro, aqui eu não falei, né? Mas para Alzheimer, além do Parkinson, que a gente já falou, né? Epilepsia, transtornos de ansiedade, depressão, insônia, transtorno do estresse pós-traumático, não sei se me esqueci de alguma, mas autismo, né, o TEA, transtorno do espectro autista. Huntington, a gente não tem grandes evidências usando o CBD puro, como eu disse, a partir desse artigo, né? Esclerose múltipla, poxa, né? Então, todas são doenças neurológicas, né? Para dor, né? Não, e são doenças, muitas vezes, por exemplo, a esclerose múltipla é uma doença incurável. É uma doença que o diagnóstico é basicamente a pessoa esperar chegar o dia em que ela não vai conseguir sair da cama porque ela não consegue mais se mexer, né? A expectativa de vida é baixa, etc. Aí você pega pacientes de esclerose múltipla. Eu tenho um amigo, inclusive foi o advogado que conseguiu o habeas corpus para ele, e que ele consegue ter hoje uma qualidade de vida excelente. Ele anda, ele vai para os lugares, ele tem namorada, e ele ultrapassou a idade que o médico disse que ele teria como limite por conta da doença, né? Que é uma doença incapacitante, é uma doença que vai, enfim, limitando a movimentação, a pessoa vai perdendo a capacidade de se movimentar. É uma pena que a gente não tem um médico aqui, mas eu arriscaria dizer que doenças neurológicas, não só as doenças, a medicina ela cura muito pouco, né? Ela, claro, numa cirurgia, né? Mas assim, os remédios no geral, eles são um transtorno da ansiedade. Qual é o remédio que cura? Não, os efeitos adversos. Foi falado aqui anteriormente. Não, porque a maconha, ela não cura, ela só ameniza. Tá, mas então tá. Então vamos pegar os sintéticos, que não é alopático. É errado, acho que falar remédio alopático. A medicina é alopática. O cannabis, a cannabis sativa, age alopaticamente também, que é pelos contrários. Então, você tem um medicamento sintético, aquele feito lá no laboratório, e você tem esses fitoterápicos, por exemplo, a cannabis sativa, que nós estamos falando aqui, né? O sintético cura a depressão? Você cura alguém com depressão? Com remédio de depressão? Você cura alguém com Parkinson? Você cura alguém com Alzheimer? Então, a cannabis pode não curar também, mas ela vai trazer qualidade de vida. Exato. A pessoa volta a cantar. A pessoa que tem Alzheimer volta a cantar, volta a sorrir. Ela consegue se alimentar sozinha, tomar banho sozinha. Você percebe que a insônia acaba. Então, quer dizer, ela fica mais tranquila. Né? Reduz a agressividade. Então, qual é o remédio que cura? Então, por que fala-se que a cannabis sativa não cura, mas os sintéticos curam? Autismo cura? Qual é o remédio que cura o autismo? Então, eu só queria entender por que tem, de novo. Você entende? Foi falado aqui anteriormente. De novo. Ah, não, mas a cannabis, ela não cura. Ela é um paliativo. Tá. E qual que cura? Que é a questão, né, da opção política por uma medicina de medicalização, né? E existem muitos casos, assim, de vício?
Não, a Ainda me maconha, traz ela tão não, longe. a cannabis sativa, ela não tem, existem estudos, ela não, é óbvio, até cenoura vicia, né? Por quê? Porque o vício, ele depende da pessoa também. Exato. Mas, assim, se você for falar em termos de toxicologia, a quantidade de dependência que isso pode causar, quando você, né, tem, claro, graus de dependência em relação a, por exemplo, você vai pegar oxicodona. Não tem nem o que falar. As pessoas se suicidando no Canadá e Estados Unidos por causa da oxicodona. É altamente viciante, criando, né, adição. A maconha, não. Você pode ter adição pelo ato de fumar. Nós estamos falando aqui de óleo. Claro, até algumas pessoas, eventualmente, olha, o cara está lá tremendo com Parkinson, se ele fumar, rapidamente ele vai parar de fumar. Mas, no geral, esses medicamentos são óleos sublinguais, assim como o Rivotril, assim, né? Então, é diferente, né? Mas acho importante dizer o seguinte, em relação a qualquer substância, todas as evidências científicas mostram que a maior parte dos usuários não desenvolve uso problemático, né? Isso vale para o crack, isso vale para a heroína, para a cocaína. A questão é que, e isso também é fruto de uma opção política, né? O modelo de controle global das drogas, ele foca na substância. E focar na substância é um equívoco, né? Porque a substância, ela não explica, por exemplo, o fato de a maior parte dos usuários não desenvolver dependência e uma menor parte sim. Afinal de contas, é a mesma substância, né? Então, alguns autores, o Zimberg é um deles, né? Ele propõe a tríade Set, Setting and Drug, né? Então, para você analisar o uso problemático, você tem que analisar não só a substância, mas a pessoa com as suas marcas biológicas, com a sua genética, etc., e o contexto, né? Uma coisa é fumar um baseado com os amigos vendo o pôr do sol na praia, outra coisa é dentro de um presídio lotado fumar um baseado. São experiências completamente diferentes, porque o contexto é diferente, né? Etc. e tal. Então, a grande verdade é que nós sabemos muito pouco sobre o que desenvolve dependência, né? E alguns dizem, é uma doença do cérebro. Eu acho essa uma explicação muito insatisfatória, porque, enfim, dizer que é doença do cérebro e dizer que não dá a explicação que nós precisamos ter, né? Então, eu acho que esse é um dos campos em que a gente precisa evoluir, em que a gente precisa pesquisar. Mas me parece que não é só uma questão biológica, né? Existe um componente social, socioeconômico. Por que é que pessoas ricas que têm problemas com drogas conseguem eventualmente um tratamento que vai ajudá-los a superar esse problema, e pessoas que vivem uma realidade social de pobreza, de ausência de Estado, de ausência de acesso a políticas públicas, tem mais dificuldade, né? Não é só a questão da substância, ou não é só a questão da dependência. Tem um contexto por trás, né, que é determinante também. Mas, infelizmente, até hoje, isso sempre foi deixado de lado. Porque, por exemplo, quando a gente fala da Cracolândia, né, que inclusive o nome já é um equívoco, porque quando você fala de Cracolândia, você está dizendo que o problema é o crack. E aquelas pessoas que estão lá, o problema delas é a exclusão. O crack ele entra mais como consequência da exclusão do que como causa, né? A pessoa já está vivendo em situação de rua, já rompeu laços com família, com trabalho, com sociedade, etc. e tal. Então, a questão da política de drogas, ela traz também uma série de outras questões, né? Todas elas envolvendo opções políticas. Muito obrigada. Agora a gente vai para a pergunta 13. Eu sou Antônio Misquei e no programa de hoje do Universidade 93,7 estamos debatendo o uso medicinal da cannabis. E eu sou a Lohane Moreira. Contamos com a presença de Cristiano Ávila Marona, doutor em Direito pela USP, autor do livro Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade e diretor da plataforma Justa. Esta organização está focada na melhoria do sistema de justiça brasileiro e recentemente lançou o guia Como Regular a Cannabis. Também estamos aqui com a bióloga Eliana Rodrigues, doutora em Ciências pela Escola Paulista de Medicina. Ela também é coordenadora do Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos e criadora do canal Cannabinal no YouTube. Olá, eu sou Isabelle Blard, sou estudante de medicina e tenho 21 anos.
Eu queria saber como vocês acham que o SUS deveria tratar a questão da cannabis medicinal. Bom, na verdade, a gente já comentou aqui, acho que o papel do SUS é por meio da farmácia viva, que é uma política que foi implantada em 2006, que, aliás, não temos, né, na quantidade que deveria ter, de acordo com essa política e do tempo que ela já foi implantada, né, por meio da farmácia viva. Ou ser dispensado na forma de... Né, no caso da cannabis sativa, tem que ser o óleo mesmo, né? Ou uma pomada, ou enfim. É via farmácia viva. Isso que eu acho que deveria acontecer. A gente tem que investir nos produtos nacionais. Não ficar importando, né? Quer dizer, a gente vai gastar dos nossos recursos aqui um dinheiro absurdo, sendo que a gente pode produzir. Tem expertise, tem terra, tem tudo para isso. Eu queria acrescentar que a gente, ao longo do debate, vocês falaram do preço, né? Que hoje, saindo dessa esfera do SUS, do público, para as farmácias. É algo em torno de mais de R$2.000. Isso é uma realidade. Quase todos os óleos chegam a esses preços exorbitantes. E trazendo essa produção para o Brasil, a gente vai conseguir baratear tão drasticamente assim? $150, $200, varia. Porque hoje nós temos... São muitos produtos que a Anvisa já autorizou, que você vai na farmácia, hoje você consegue comprar. Eu tenho esses dois dados que são mais gritantes, alarmantes, que é o do Mevatil, né, que é para esclerose múltipla, que acho que é 3.500, e esse fitocannabinoide, que é fitofármaco, que é o... Esqueci o nome agora. Prats, que é de CBD. Mas hoje você tem os óleos full spectrum na farmácia a $150, $200, né? É isso. E você tem a produção em associação ou mesmo em autocultivo, né? Pessoas que cultivam no quintal ou numa estufa em casa, com custo muito menor, né? Então, é possível produzir o remédio à base de maconha sem necessariamente pagar esse preço extorsivo que a indústria farmacêutica cobra dos remédios na farmácia. E é por isso que é tão importante você criar um modelo que contemple a opção farmacêutica, mas também contemple a produção artesanal, né? É muito importante que, no momento da regulação, essas duas formas de acesso estejam previstas, porque se ficar só a opção farmacêutica, a maior parte da população brasileira não tem condição de acessar, por falta de dinheiro. Entendi. Obrigada pela explicação. Agora a gente vai para a quarta pergunta. Oi, meu nome é Igor, tenho 28 anos, sou estudante de enfermagem aqui da USP. E a minha dúvida é a respeito do uso do canabidiol no tratamento de dores crônicas, né, como a da artrite reumatoide. Sim, esse ano já saíram 2 artigos muito interessantes, um sobre fibromialgia, que é um tipo de doença reumatoide, a artrite reumatoide é outro, que foi apresentado no Cannabinal, um artigo em alemão interessantíssimo, mostrando a qualidade de vida, a depressão, a ansiedade e as dores. E o cartel, digamos, de medicamentos analgésicos que são reduzidos pelos pacientes que usam, mas aí é o THC e não o CBD, como a gente vem falando. THC resolve questões de dor, né? E também saiu um outro artigo falando especificamente sobre a artrite reumatoide e o efeito protetivo do CBD, né? Então, acho que, sim, temos já evidências também com relação à artrite reumatoide e fibromialgia. Tudo bem. Agora a gente vai para a quinta pergunta. Eu sou a Mariana Correa, tenho 22 anos, faço nutrição na Faculdade de Saúde Pública e tenho uma dúvida sobre o tratamento de doenças vasculares, principalmente o AVC. Se a cannabis, que ela já trata doenças neurodegenerativas, se ela também é capaz de tratar doenças vasculares como AVC. Em 2022, a gente também tem um artigo que foi publicado falando especificamente do papel neuroprotetivo do CBD em modelos in vitro, né, que não são estudos muito robustos, na isquemia, sim, mediada por agonismo de receptor TRPV2. Então, acho que aqui precisamos avançar realmente mais. Não existem muitos estudos relacionados ainda à cannabis sativa, aos seus fitocannabinoides e o AVC. O TRPV2, no caso, é um dos fitocannabinoides que a gente tem
acesso direto da planta, né? Não, é o receptor. Ah, receptor. Sim. Perdão, então. Não, porque com TH, C, muita TRPV, são muitas siglas. Sopa de Correto. Depois de tanta dúvida tirada, chegou a hora de encerrar. Muito obrigado pela participação de vocês neste debate sobre o uso medicinal da cannabis. O nosso microfone está aberto para suas considerações finais, Eliana, e depois, Cristiano. Eu queria agradecer bastante a iniciativa de vocês, é de extrema relevância levar ao público de todas as origens, sobretudo acho que a médica, como já foi muito bem falado aqui, né? As pessoas que têm grande resistência, porque não dá para criticar se você não conhece. Então, primeiro buscar o conhecimento para depois fazer a crítica, que é super importante, claro, para tudo, né? Então, pensando nisso, a Unifesp já vem se dedicando a muitos trabalhos de divulgação científica com relação à cannabis sativa. Desde 2018, a gente tem um curso de formação online, já formou cerca de 90 mil pessoas, eu acho que no mundo é o que mais formou gente, sobre o uso medicinal da cannabis sativa, com vários assuntos, né? Que é o conhecido como curso do Padre Ticão, mas que, na verdade, foi feito junto com o professor Carlini e eu, né, herdei essa história aí. Então, nós estamos na nossa 10ª edição. Em março, nós vamos ter a 11ª, é totalmente gratuito, quem tiver interesse, online. E o segundo projeto de divulgação científica é o Canabinal, com 2 L's no final, que é tudo sobre os canabinoides, pretensão enorme, mas a gente publica uma vez por semana um artigo científico de grande relevância, numa linguagem acessível. Dicas também de coisas que acontecem, a gente publica lá. E vamos, no ano que vem, ter um programa de entrevistas com o cineasta Beto Brant, para entrevistar várias pessoas, então, advogados, médicos, pacientes, né? Então, é um projeto de extensão da Unifesp, em colaboração com o MovRican, que é o Movimento para a Regulamentação da Maconha, em parceria com a Cannabis Monitor. Muito obrigada, Cristiano, Lohane e Antônio, por a gente estar junto nesse bate-papo tão agradável. Eu também quero agradecer, uma oportunidade muito bacana de falar sobre esse tema, que é um tema muito atual, né? E, afinal de contas, estamos na universidade pública, então é muito bom que a gente possa deixar de lado os tabus, né? E trazer as evidências científicas para a mesa. Parabéns pela escolha do tema e pela realização do programa. Muito obrigada, Eliana, Cristiano. Agradecemos a presença de Cristiano Ávila Marona, doutor em Direito pela USP, da bióloga Eliana Rodrigues, doutora em Ciência pela IPM. O programa de hoje teve coordenação de Matheus Nistal e produção de Carolina Monte. As reportagens foram feitas por Laura Guedes e Maria Milaré. A apresentação é de Lohane Moreira e Antônio Misquei. A edição é de Renato Brock. Este foi o debate sobre o uso medicinal da cannabis. A música tocada neste programa foi de Enya. Muito obrigado pela audiência. Bom dia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.